Olá, bom dia, queridos alunos, tudo bem? Saudade de todos. Vamos lá começar o comentário sobre o Teorema de Esteve. Esteve diz o seguinte, que em qualquer recipiente que eu tenha um determinado líquido e eu venha pegar dois pontos distintos, peguei um ponto Q, um ponto R e uma diferença de altura entre eles. Ele diz que, para o mesmo líquido, qualquer acréscimo de pressão que eu aplique em que esse acréscimo de pressão ele se transmite integralmente a todos os pontos do líquido, ou seja, esse acréscimo de pressão será o mesmo no ponto R também, tá ok? Então eu tenho que o acréscimo de pressão em Q é o mesmo acréscimo de pressão em R, certo? Através desse teorema, ele chega à conclusão que a diferença entre as pressões de dois pontos de um fluido em equilíbrio é igual ao produto entre a densidade do fluido e a aceleração da gravidade e a diferença de altura entre os pontos, tá ok? Através desse teorema, podemos concluir que todos os pontos a uma mesma profundidade em um mesmo fluido, ou seja, um mesmo líquido, nós teremos sempre a mesma pressão. Isso mostra o conhecido vaso comunicante, tá? No nosso vaso comunicante, nós temos aqui, olha só, um vaso que se comunica em três tubulações diferentes, tá? Segundo o teorema de Stevin, né, ele diz que para esses vasos comunicantes, a altura do líquido sempre será a mesma, independente do diâmetro dos vasos. Então, eu tenho um vaso com diâmetro menor, um diâmetro intermediário, um diâmetro maior. Mas o líquido se mantém em todos os vasos com a mesma altura. Tá? Por quê? Porque em todos os vasos eu tenho a mesma pressão atmosférica, pressão ATM, atmosférica, tá ok? Então, se na superfície livre do líquido eu tenho a mesma pressão, então esse líquido se mantém na mesma altura em todos os vasos comunicantes, tá ok? Bom, aqui eu tenho uma outra configuração onde mostra bem isso. Eu tenho diversos vasos de diferentes formatos e em ambos a altura se mantém a mesma, certo? A altura do líquido se mantém a mesma. Então, em vasos comunicantes, pelo teorema de Stevin, diz que para uma mesma profundidade eu sempre terei a mesma pressão. Então, se eu pego aqui, olha, no desenho acima, um ponto A, olha, um ponto B, numa mesma profundidade, eu terei em ambos a mesma pressão. Então, a pressão que eu tenho no ponto A será sempre a mesma pressão do ponto B, pois no vaso comunicante eu tenho o mesmo líquido. Então, para vasos comunicantes com o mesmo líquido, na mesma profundidade, eu sempre terei a mesma pressão, ok? Bom,
Já para a prensa hidráulica, ela também é uma das aplicações do Teorema de Stevin, certo? Ou seja, no Teorema de Pascal, ela diz que todo acréscimo de pressão que uma prensa hidráulica venha a ter, ela se transmite integralmente em todos os pontos desse líquido até o outro êmbolo. Então, isso daqui é um êmbolo. Um êmbolo seria aquela borrachinha de uma seringa de injeção, para que o líquido não vaze. Então, eu tenho um êmbolo menor, área 1. Um êmbolo maior, área 2, a área do êmbolo 2. Para o êmbolo 1, eu tenho uma força 1. Para o êmbolo 2, eu tenho uma força 2, ou uma força linha. Nesse exercício, ele diz o seguinte, que para a menor força, eu tenho 12 newtons, sendo aplicado na menor área, 0,1 metros quadrados. Para a área maior, área 2, eu tenho 1 metro quadrado. Logicamente, eu teria uma força 2, uma força maior. Então, para a prensa hidráulica, funciona assim. Sempre que eu tiver um menor êmbolo, eu tenho menor força. Se eu tiver maior êmbolo, eu tenho maior força. Então, nesse caso aqui, vejam vocês que, pela aplicação do nosso formulário, força 1 sobre área 1 é igual força 2 sobre área 2. Substituindo, nós temos 12 newtons para 0,1 metro quadrado, eu posso transformar em potência de 10. Escrever como 10 a menos 1 metro quadrado, igual a força 2 que eu quero descobrir, que é a maior força, sobre a maior área, que é de 1 metro quadrado. Ou seja, multiplicando, olha só, qualquer valor dividido por 1 é ele mesmo, né? Então, 12 dividido por 10 a menos 1, basta elevar esse valor para cima com o sinal expoente trocado. Então, vai ficar 12 vezes 10 elevado a 1 positivo, que é igual a força 2, dividido por 1 é força 2. E quanto que é 12 vezes 10 elevado a 1? Força 2 seria igual a 120 newtons. Então, aplicação aí da prensa hidráulica. Em nosso cotidiano, onde que nós temos prensa hidráulica? A prensa hidráulica ela pode ser um elevador de carros que tem um posto de gasolina para se trocar o óleo, pode ser um macaco hidráulico numa oficina mecânica, a cadeira de um dentista é uma prensa hidráulica, certo? Então a prensa hidráulica ela surgiu exatamente para facilitar a ação muscular do homem. Então ela vai ajudar a diminuir a ação muscular. Então, sempre que eu tiver uma área pequena, eu vou ter uma força pequena. Uma área grande, eu tenho uma força grande. Tá ok? Então, funciona o seguinte. Nós podemos, inclusive, melhorar esse formulário, né? Aqui nós colocamos força sobre área, mas eu poderia colocar força sobre força, área sobre área. O resultado seria o mesmo, olha só. Vamos lá. Força 1 sobre força 2 igual área 1 sobre área 2. A força 1, nós vimos que era 12 newtons. A força 2 eu quero descobrir. A área 1 era 0,1 metro quadrado, ou seja, 10 a menos 1. E a área 2 seria de 1 metro quadrado.
Então basta multiplicar aqui, olha, pela diagonal, em x. Nós teríamos o seguinte: força 2 vezes 10 a menos 1 igual a 12 vezes 1, que é 12. 10 a menos 1 está multiplicando, passa dividindo. Força 2 seria 12 dividido por 10 a menos 1, que vai para cima positivo. 12 vezes 10 elevado a 1, e isso daria uma força de 120 newtons. Tá ok? Então, nós temos aqui a força encontrada no maior êmbolo. Então, para o maior êmbolo, eu tenho maior força. Então, aqui, eu escrevendo a fórmula desta maneira, eu mostro que nos meus numeradores, eu tenho os menores valores e nos meus denominadores, os maiores valores. Então, para uma força pequena, eu tenho uma força grande. Para uma área pequena, eu tenho uma área grande. Tá ok? Bom, colocando aqui um exemplo 2, nós temos o seguinte. Isso aqui é um êmbolo, ele tem uma prensa hidráulica, ele tem um êmbolo menor e um êmbolo maior. Tá? Um êmbolo vamos chamar de êmbolo 1 e o êmbolo 2. Então, aplicando aqui sobre o êmbolo 1 uma força 1, sabendo que a área 1 deste êmbolo seria de 10 centímetros quadrados, essa força aplicada à prensa hidráulica, ela gera um acréscimo de pressão que se transmite integralmente a todos os pontos dessa prensa, aumentando, ou seja, ampliando ao êmbolo 2 uma força 2 de 1000 newtons. Conhecendo a área 2 igual a 200 centímetros quadrados, eu faço a seguinte pergunta: qual o valor da força 1 aplicada? Vamos aplicar o formulário. Força 1 sobre força 2 igual a área 1 sobre área 2. Qual o valor da força 1? Desconhecida. Qual o valor da força 2? 1000 newtons. Qual o valor da área 1? 10 centímetros quadrados. E da área 2, 200 centímetros quadrados. Mas eu não teria que transformar a área de centímetros quadrados para metros quadrados? Não necessariamente. Pois, como aqui eu tenho centímetros quadrados dividido por centímetros quadrados, as unidades se cancelam. A resposta vai sair em Newton, do mesmo jeito. Então, se ambas as áreas estiverem em centímetros quadrados, não é necessário efetuar transformação. Como eu gosto de efetuar simplificação, eu posso no denominador simplificar o zero do 200 com os zeros do 1000. 2 zeros do 200, 2 zeros do 1000. Então, o nosso formulário ficou da seguinte maneira: força 1 sobre 10, que é igual a 10 dividido por 2. 10 dividido por 2, já poderia ter simplificado antes, é igual a 5. E aí teremos que força 1, então, 10 vezes 5, a força 1 é igual a 50 newtons. Então, teria aí uma força 1 de 50 newtons. Tá ok?
Para o exemplo 3, nós vamos colocar a seguinte situação. Eu tenho aqui uma força 1 aplicada ao menor êmbolo. Vai gerar aqui uma força grande, uma força 2. Por quê? Porque ao aplicar a menor força, eu tenho uma menor área, área 1. E essa força se multiplica, ampliando e gerando uma força 2, pois aqui eu tenho uma área 2, maior que a área 1. Quando essa força 1 é aplicada, esse êmbolo se desloca. Então ele pode, por exemplo, abaixar, ir para uma outra posição. E o êmbolo que eu teria aqui, igual de uma seringa de injeção, ele subiria para a posição que se encontra agora, essa força 2. Então ocorre aqui um deslocamento. Aqui eu teria um deslocamento 1 aplicado a um êmbolo 1. E aqui eu teria um deslocamento 2 aplicado ao êmbolo 2. O deslocamento 1 é sempre maior que o deslocamento 2. Porque quando o líquido sai do menor êmbolo e vai para o maior, ele se espalha na largura, ou seja, no diâmetro, ele se espalha e aí ele sobe pouco. Tem um pequeno deslocamento aqui. Acrescentando o deslocamento dos êmbolos, né, verticalmente, subindo ou descendo, a minha fórmula, eu teria que força 1 sobre força 2 é igual a área 1 sobre área 2, que é igual ao deslocamento 2 sobre o deslocamento 1. Vejam vocês que é inversamente proporcional. Isso significa que em cima, no numerador, eu coloco sempre os menores valores. Então, tem os menores valores nos numeradores e os maiores valores nos denominadores. Então, como é uma grandeza inversamente proporcional, o deslocamento, né? O deslocamento 2 fica em cima, no numerador. Ou seja, quanto maior for a área, menor será o deslocamento do êmbolo. Tá ok? Por isso o deslocamento 2 fica no numerador. Então eu tenho força 1, área 1 e deslocamento 2. Pois o deslocamento 2 é menor que o deslocamento 1. Tá? Aqui está o deslocamento 1 maior que o deslocamento 2. Se de repente eu colocasse valores, né? Colocasse aqui, por exemplo, vou aplicar uma força de 100 newtons a uma área de 20 centímetros quadrados. Eu teria um deslocamento 1 de 10 centímetros de altura. Sabendo que eu tenho uma área 2 de 200 centímetros quadrados, qual o valor da minha força 2 e qual o valor do meu deslocamento 2? Então vamos lá. Eu tenho que sempre utilizar de uma igualdade somente. Então eu vou primeiramente descobrir o valor da força 2. Então eu teria o seguinte, força 1 igual a 100 sobre força 2 que eu quero descobrir. A área 1, 20 centímetros quadrados, a área 2, 200 centímetros quadrados. Olha, eu tenho 20 em cima, 20 embaixo, sobrou 10 aqui, olha. Vezes 100. E aqui sobrou 1.
Então, força 2 seria 10 vezes 100. Eu teria uma força 2 de 1000 newtons. Bom, agora eu quero descobrir o deslocamento 2. Eu posso utilizar com área ou com força. Mas como a força eu não conhecia de primeiro momento, então vou utilizar com área, porque são valores dados no problema e eu não necessariamente vou utilizar de um valor errado. Então vamos lá, área 1 sobre área 2 é igual ao deslocamento 2 sobre deslocamento 1. Então tá aqui, olha. Área deslocamento 2 sobre deslocamento 1. Área 1 sobre área 2. Bom, a área 1 ela tem um valor de 20 centímetros quadrados sobre área 2, que seria de 200 centímetros quadrados, igual deslocamento 2, eu quero descobrir, e o deslocamento 1 seria de 10 centímetros quadrados. Posso simplificar na horizontal e posso simplificar na vertical. 20 dividido por 20 é igual a 1. Então, deslocamento 2 igual a 1 centímetro quadrado. Tá ok? Bom, recapitulando aqui o anterior, que eu acho que no momento que eu explicava ficou fora da imagem, ele queria então descobrir o valor da força 2, certo? Bom, aplicando a igualdade, né, força sobre força, área sobre área, substituir pelos valores. A força 1 é igual a 100 newtons, a força 2 eu desejava descobrir. A área 1, 20 centímetros quadrados e a área 2, 200 centímetros quadrados. Simplifiquei, olha, 20 e 20, sobrou 10. E aqui 1. Então, como eu posso multiplicar em x, força 2 vezes 1 é força 2. 100 vezes 10 é igual a 1000. 1000 newtons, valor da força 2, a maior força do nosso êmbolo. Então, voltando ao desenho, para uma força pequena de 100 newtons, eu descobri uma força grande de 1000 newtons. Sabendo que o deslocamento do menor êmbolo é de 10 centímetros, o deslocamento do maior êmbolo seria menor. Encontramos o valor de 1 centímetro. Então, para 10 centímetros de deslocamento do menor êmbolo, eu tenho 1 centímetro de deslocamento do maior êmbolo. Tá ok? Então fica aí a nossa aula de hoje. Na próxima vou passar mais exercícios sobre prensa hidráulica. E um grande abraço a todos. Tchau, tchau, gente.